Olá, bom dia para você que acompanha neste momento o SBT Notícias. Continuamos ao vivo na madrugada desta quinta-feira, 28 de março. Eu sou Analice Nicolau e faço companhia aqui no SBT. Você fica bem informado. Eu começo a minha participação com um crime bárbaro que aconteceu no Rio de Janeiro. Um ex-jogador de futebol é acusado de matar e esquartejar a irmã. Segundo as investigações, a herança da família motivou o crime. O suspeito está foragido. Samura Braz, de 34 anos, foi encontrada esquartejada nesta praia na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Partes do corpo apareceram boiando no mar por alguns dias. Para a polícia, o assassino é o irmão da vítima. Segundo as investigações, Luiz Antônio de Medeiros deu 30 facadas em Samura, esquartejou e desovou o corpo aqui. O motivo do crime? Uma herança de família. A disputa era por esta casa, também na Ilha do Governador. Os irmãos moravam juntos aqui. A Samura era adotada, o Luiz também era adotado. Com a morte da mãe, a Samura recebeu de herança a casa onde eles viviam. O Luiz também recebeu alguns bens que estavam alugados e como ele estava desempregado, ele não queria abrir mão de nenhum aluguel para sair da casa da Samura. Então esse era o grande problema, a grande discussão entre os irmãos que não se davam bem. Luiz Antônio é ex-jogador de futebol. Nos anos 90, defendeu pequenos times do Rio, como Bangu e Portuguesa. A polícia pediu a prisão do ex-jogador após descobrir que ele fez um empréstimo de R$11 mil para fugir do Rio. Luiz Antônio permanece foragido. O crime chocou a vizinhança. Era uma menina que não vivia de farra, não saía, não passeava, era do trabalho para casa. Foi muita crueldade, ele fazia isso com aquela menina. Também na capital fluminense, uma menina de 12 anos foi vítima de estupro coletivo. Um rapaz foi preso e outros 10 estão sendo procurados pela polícia. Jorge Luiz da Silva Pérez, de 18 anos, foi preso em uma casa onde estava escondido em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, e já confessou o crime. Ele é um dos 11 suspeitos de participação no estupro coletivo que foi filmado e divulgado em redes sociais. A vítima tem 12 anos. Por medo e vergonha, a menina não contou nada a ninguém, nem mesmo a família. Só 2 semanas após o crime, a mãe da vítima ficou sabendo que os vídeos do estupro estavam circulando pela internet e decidiu denunciar o caso à polícia. A gente procurou, achou os vídeos e daí começamos a investigação. Começamos a identificar quem aparecia naquele vídeo. A menina foi abordada quando estava em um baile funk em Itaguaí, região metropolitana do Rio, durante o carnaval. Lá lhe deram bebida alcoólica, ela ficou alcoolizada. Um deles teria lhe dado uma gravata e falado: Sheik quer falar contigo. Sheik é um dos traficantes que tem mandado de prisão nesse inquérito. Sheik é Nielson Correia Miguel, de 28 anos. Ele já era procurado pela polícia por tráfico de drogas. A menina foi levada para a casa dele. O estupro aconteceu no banheiro. A polícia também identificou Igor Teixeira da Silva, de 22 anos, e Marcelo Mendes Moreira, de 31, que são considerados foragidos. Todos serão indiciados por estupro e divulgação de pornografia infantil. 7 em cada 10 mulheres vítimas de violência nunca denunciaram o agressor no Distrito Federal. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Secretaria de Segurança Pública. A jovem que esconde o rosto tem 22 anos, tão nova e cheia de traumas. As mãos, pés e costas são marcados pela violência doméstica. Foram 3 anos sofrendo ameaças, sendo agredida e torturada pelo ex-companheiro. O caso dela é o mesmo de milhares de mulheres. O começo do relacionamento foi tranquilo até o parceiro dar os primeiros sinais. E o primeiro tapa na cara que ele me deu foi por causa que um amigo meu, um homossexual, mandou beijos. As agressões esporádicas viraram rotina, ela apanhava quase todo dia. Passou a ficar trancada na casa com um filho pequeno, abandonou o emprego de secretária, se tornou refém de um homem descontrolado. Ele já me furou com faca, já deu paulada, puxão de cabelo, murro. Nesta semana, a Secretaria de Segurança Pública divulgou um novo relatório de feminicídio no DF. Foram 68 casos entre 2015 e 2019. Segundo o levantamento, de cada 10 mulheres, 7 nunca denunciaram o companheiro. Ainda de acordo com o levantamento, ciúmes e brigas conjugais foram o estopim em 58% dos casos. Autores que não aceitavam o fim do relacionamento, 20%.
O relatório aponta ainda que armas brancas como faca e tesoura foram utilizadas em quase metade dos crimes e arma de fogo em 26% dos casos. A jovem que mostramos no começo da reportagem procurou a polícia e denunciou o ex-companheiro. Agora ela tem uma medida protetiva. O homem está proibido de se aproximar dela. Mesmo assim, confessa, tem medo de morrer. Fica falando que se eu não for mulher dele, eu não vou ser mais mulher de ninguém. Foi enterrado nesta quarta-feira o corpo do homem que morreu após ser baleado em um táxi no Morumbi, na zona sul de São Paulo. A polícia investiga se o passageiro foi assassinado por causa de um relacionamento amoroso. Era para ser um encontro à luz do dia. O crime aconteceu nesta rua, no bairro do Morumbi. O estoquista Igor Fernando da Silva, de 22 anos, entrou no táxi e disse ao motorista que iria pegar uma outra passageira em um local próximo dali e seguiria para um motel. Ao chegar no ponto de encontro, ele ligou para a mulher e, enquanto esperava, estranhou a movimentação de uma moto. Desconfiado, voltou para o táxi e saiu dali. Poucos metros à frente, 2 homens emparelharam com o carro e atiraram várias vezes na direção de Igor. O taxista desceu do veículo e correu. Igor foi socorrido, mas não resistiu. A mãe disse que o filho não tinha inimigos. E ele falou para mim que estava bem, que não estava com problema. E que eu saiba, ele não tinha briga nem nada. A polícia trabalha com a hipótese de um crime passional. O próximo passo da investigação é descobrir quem é a mulher com quem Igor iria se encontrar. O problema é que o telefone celular dele, que tinha as mensagens que poderiam identificar essa mulher, foi levado logo depois que ele foi baleado. Neste vídeo, dá para ver Igor caído. Uma mulher vai na direção dele e pega o aparelho. O jovem baleado não esboça reação. A polícia ainda não identificou os atiradores. Os investigadores também procuram pela mulher que levou o celular de Igor. E a polícia conseguiu encontrar um cativeiro em que um motorista e o ajudante eram mantidos reféns por quase 2 dias no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Quem acompanhou essa história e conversa com a gente ao vivo é o repórter Marcelo Bittencourt. Marcelo, bom dia. As vítimas foram libertadas sem ferimentos? Algum suspeito foi preso? Excelente dia para você também. Ana Alice, olha, os policiais militares da Força Tática do 37º Batalhão receberam uma denúncia anônima de que esses 2 homens estariam em um cativeiro. A equipe chefiada pelo tenente Goulart foi até a comunidade Portelinha, que fica ali mesmo na região, conseguiu localizar este barraco e libertar, Ana, as 2 vítimas, o motorista, o Giovanni, e o auxiliar dele, o ajudante, o Oscar, ilesos, sem nenhum tipo de ferimentos. Já os criminosos aproveitaram toda esta confusão e conseguiram escapar. De acordo com a vítima, após eles descarregarem ali uma carga no Porto de Santos, eles foram contratados através de um aplicativo para um outro trabalho. Seguiram então para a zona sul da capital paulista. Lá foram recepcionados por 3 homens, foram colocados dentro de um carro e a partir daí foi anunciado esse assalto. A dupla então, tanto o motorista quanto o ajudante, foram levados primeiro para o matagal, Ana, e em seguida para este cativeiro, onde eles passaram mais de 37 horas. Os criminosos levaram o caminhão e foi através da ajuda da população, através de uma denúncia anônima, que os policiais chegaram até esse cativeiro, libertando aí as 2 vítimas. A polícia acredita que o caminhão tenha sido levado para o Paraguai, onde deve ser vendido ou mesmo trocado por drogas, Ana. Obrigada, Marcelo. E o Marcelo Bittencourt continua aí com a gente, trazendo mais informações, não só desse caso, mas também de outros aí durante a madrugada. E num caso semelhante a esse, 3 criminosos foram presos depois que a polícia estourou um outro cativeiro. Foi na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os policiais monitoravam casas que poderiam servir como cativeiro no bairro dos Pimentas, quando desconfiaram e decidiram cercar uma das residências. Ao invadir o imóvel, os agentes encontraram um cenário bastante comum para manter vítimas de sequestro. Nos fundos da casa, um caminhoneiro que não teve a identidade revelada estava sendo mantido refém por 3 criminosos. Ele tinha sido abordado na rodovia Fernão Dias e levado pelos suspeitos. Passou um carro por mim, avisando que tinha algo caindo, o pneu furado, imagina.
Aí eu andei mais alguns quilômetros e avistei um posto ao lado esquerdo e peguei e resolvi parar em frente ao posto. No que eu parei, dei a volta no caminhão, pegou e me abordou. O homem foi libertado sem ferimentos. Luiz Rodrigues da Silva, de 25 anos, Steven Gomes Alves, de 24, ilegal de arma de fogo. E olha só esse caso, uma idosa foi atacada por 2 cães e salva por policiais militares em Curitiba. O momento foi registrado por câmeras de segurança. As imagens são fortes. O vídeo mostra um Rottweiler e um Pitbull cercando a senhora de 72 anos, que cai logo depois que os animais avançam. Por sorte, uma viatura da PM passava pelo local. Segundo os policiais, eles tentaram espantar os cães, mas tiveram que atirar. Os cachorros morreram. Moradores da região contaram que eles ficam soltos na rua. O dono dos animais vai ser atuado por lesão corporal culposa. A vítima foi levada para o hospital com ferimentos na cabeça, continua internada e não corre risco de morrer. A Justiça Federal deu 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre uma ação que pede aos quartéis que não comemorem o golpe de 64. Nessa quarta-feira, Bolsonaro passou por exames médicos em São Paulo e cancelou parte da agenda para evitar um protesto. Os protestos contra a presença de Jair Bolsonaro aconteceram dentro da Universidade Mackenzie. O presidente ia conhecer o Centro de Pesquisa do Grafeno, um material produzido a partir do grafite e que é utilizado para aplicações tecnológicas. Um grupo menor protestou a favor da visita do presidente. Por causa dos protestos, um encontro com integrantes da Universidade Mackenzie foi transferido para cá, para a sede do Comando Militar do Sudeste, e aconteceu a portas fechadas. Daqui, Jair Bolsonaro foi para o Hospital Albert Einstein para passar por uma avaliação médica. A Justiça Federal determinou que o presidente e a União se manifestem em 5 dias sobre a ação que tenta proibir quartéis de festejar o aniversário do golpe de 1964. Já o Ministério Público Federal recomendou que os comandos militares de todo o Brasil não comemorem o golpe de Estado, conforme orientou o presidente. Em entrevista à TV Bandeirantes, Bolsonaro disse que a comemoração só vai acontecer dentro dos quartéis. Vai ler a auditoria, vai ser lido datas. As nossas Forças Armadas sempre estiveram ao lado do povo e ao lado da liberdade. Tanto é que temos aí o 31 de março, que golpe foi esse onde o Congresso caçou no dia 2 de abril o João Goulart? Não quer dizer que foi uma maravilha, não foi uma maravilha, regime nenhum. Qual casamento é uma maravilha? Devia ter um probleminha, coisa rara, um casal não tem um problema. Agora à noite, ainda em São Paulo, o presidente se reuniu com empresários. O Hospital Albert Einstein informou na noite desta quarta-feira que o presidente encontra-se em excelentes condições clínicas e que fez exame e recebeu orientações de dieta. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, empossou 27 novos integrantes da Comissão de Anistia e afirmou que vai fazer um pente fino nas reparações concedidas pelo grupo nos últimos governos. A Comissão de Anistia foi criada em 2002 para reparar danos às vítimas de perseguição política durante a ditadura militar no Brasil. Desde então, foram apresentados 78 mil pedidos de indenização. Destes, 11 mil ainda não foram analisados, entre eles o da ex-presidente Dilma Rousseff, e ficarão sob responsabilidade dos novos integrantes. A partir de agora, a análise de cada requerimento ficará mais rigorosa e a comissão só vai aceitar um pedido de recurso sobre as decisões. O parecer final dos conselheiros será julgado pela ministra. Na última terça-feira, Damares Alves negou 265 pedidos de reconhecimento de anistiados políticos. Em nota, o ministério afirmou que as decisões seguiram pareceres produzidos pela comissão ainda na gestão passada.
Um homem morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em Cariacica, no Espírito Santo. Entre elas, um bebê que estava no colo da mãe. Os tiros aconteceram bem em frente a um colégio, pouco depois do horário de saída dos alunos. A vítima é Marcelo Vieira da Silva, de 47 anos. Ele foi baleado na frente da casa do filho. Segundo a Polícia Civil, o homem assassinado foi atingido por mais de 10 disparos. O carro da vítima, que estava estacionado na mesma rua, também foi revistado. O crime aconteceu cerca de meia hora depois do horário de saída dos alunos do ensino fundamental desta escola estadual. Testemunhas contaram que o suspeito de atirar contra a vítima passou aqui na rua Cachoeira do Itapemirim por volta de 6h30 da noite em um carro preto e disparou cerca de 30 tiros. Além da vítima fatal, outras 3 pessoas também foram baleadas, entre elas uma criança de 1 ano e 10 meses. A criança foi atingida no pé direito. Este raio-x mostra os estilhaços no pé da vítima. A bala que atingiu a criança feriu também a mulher de raspão nas costas e no braço. Ela tinha saído de casa para pagar uma conta e, quando percebeu, mãe e filho já tinham sido atingidos. De acordo com a Polícia Militar, um idoso de 65 anos também foi atingido nas costas, além de um homem de 30 anos que foi baleado na virilha. As vítimas foram socorridas para o PA de Alto Laje e depois transferidas para o Hospital de Urgência e Emergência. Durante a ocorrência, os militares apreenderam uma pistola .40 que estaria na casa do filho do homem assassinado. Ainda segundo a polícia, a arma seria da vítima e teria sido escondida no local. Segundo testemunhas, o homem não é morador do bairro. A polícia acredita que o caso tenha relação com o tráfico de drogas na região de Mata da Praia, bairro vizinho ao local do crime. A polícia prendeu uma paraguaia que tentou embarcar com mais de 2 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Depois de desconfiarem do comportamento da jovem de 24 anos, os policiais colocaram a bagagem dela num aparelho de raio-x que detectou a presença da droga. Os tabletes estavam escondidos em 2 calças jeans e tinham como destino a cidade de Barcelona, na Espanha. A mulher vai responder por tráfico internacional de drogas. Também no oeste do estado, em Cascavel, um homem foi preso transportando num carro alugado essências de narguile contrabandeadas. A carga apreendida soma cerca de R$40 mil e seria levada para São Paulo. O motorista de 27 anos foi autuado por contrabando e crime contra a saúde pública. Pelo menos 4 funcionários de uma indústria de alimentos em Rio Verde, no interior goiano, ficaram intoxicados após um vazamento de amônia. Os trabalhadores tiveram que ser retirados às pressas da fábrica. Uma equipe técnica investiga o que motivou o ocorrido. 3 barragens da Vale em Minas Gerais entraram em alerta máximo para risco de rompimento. Uma em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, e 2 em Ouro Preto. As sirenes na região de Macacos, onde fica a barragem B3, B4, foram acionadas. Foi a segunda vez em pouco mais de um mês. Segundo a empresa, os moradores foram retirados em fevereiro. Não devem acontecer novas remoções em outras áreas. Segundo a Defesa Civil, cerca de 5 mil pessoas que vivem em regiões secundárias devem ser treinadas nos próximos dias. Um grupo de bombeiros de Minas Gerais que trabalhou no resgate das vítimas de Brumadinho vai ajudar nas operações de emergência em Moçambique. A passagem do ciclone Idai devastou o país africano e deixou centenas de mortos. Nessa quarta-feira, as autoridades confirmaram os primeiros casos de cólera na cidade de Beira, a mais atingida pela tempestade. Pelo menos 5 casos da doença já foram registrados em um dos bairros mais pobres da cidade portuária. Cerca de 500 mil pessoas ainda estão sem água. O Ministério da Saúde também confirmou mais de 2 mil casos de diarreia aguda. O governo diz que vai aumentar os esforços para atender a população e já está disponibilizando equipes médicas em todas as áreas afetadas pelo ciclone.
Um boato espalhado por meio das redes sociais provocou uma série de ataques a ciganos na França. As agressões começaram depois da divulgação de um rumor de que crianças estavam sendo raptadas nas periferias de Paris por ciganos que dirigiam uma van branca. Pelo menos 20 pessoas foram presas após atacarem grupos de ciganos. Segundo a polícia francesa, nenhum caso de sequestro foi comprovado. As autoridades também pediram para que a população pare de espalhar informações falsas. O ex-chefe da Interpol vai ser investigado na China por corrupção e abuso de poder. Ele está preso no país desde outubro do ano passado. Em 2021... E de volta às notícias aqui do Brasil, a polícia do Pará procura 4 irmãos suspeitos de 6 homicídios. Entre eles, o assassinato da coordenadora do movimento dos atingidos por barragens. O fazendeiro, que é apontado como mandante dos crimes, está preso em Tucuruí, no interior do estado. Os crimes aconteceram em uma área rural de Baião, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, Fernando Rosa Filho, de 43 anos, contratou 4 irmãos para executar os homicídios. A mãe deles foi presa por receptação. Com ela foi encontrado um aparelho de som que pertencia a Dilma Silva, coordenadora do movimento dos atingidos por barragens. Ela, o marido e um amigo foram mortos com golpes de faca dentro de casa na última quinta-feira. 6 horas depois, 3 funcionários da fazenda de Fernando foram queimados. A propriedade fica a 14 quilômetros do assentamento onde a líder comunitária foi morta. Segundo as investigações, os 3 funcionários queimados ameaçaram denunciar que viviam em situação análoga à escravidão e o fazendeiro queria as terras onde a líder comunitária morava com a família. Por isso, Fernando encomendou os crimes aos 4 irmãos. O fazendeiro responde a vários processos. Homicídio por tentativa de homicídio, tem grilagem, estava fazendo pistas clandestinas para pequenos aviões. Inclusive, por conta dessas pistas, pessoas já teriam sido tiradas da área para que não atrapalhasse ali aqueles aviões e, por conseguinte, o que eles levassem. Ele esclarece que não, para ele também foi surpresa e ele se coloca, inclusive, como vítima. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, há quase 4 décadas, o Pará é campeão em mortes por conflitos agrários. No ano passado, foram 29. Quantas chacinas já houveram e que continuam impunes? Hilário trabalhava com a líder comunitária assassinada. Ele conta que recebe ameaças. Então, algumas vezes a gente já teve que sair de Tucuruí para não ser assassinado. Nos procuram no local de trabalho, mas graças a Deus, sempre quando vão a gente não está. Quando eles decidem matar, nenhum desses programas vai impedir de tu morrer. Mais de 100 policiais do DEIC, Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, realizaram uma mega operação na capital paulista. 8 desmanches foram lacrados. Um deles era especializado em peças de carros de luxo. O desmanche funcionava numa rua tranquila do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. No local foram encontradas milhares de peças. Muitas eram de carros roubados ou furtados. A grande quantidade de portas sem vidros chamou a atenção da polícia. Eles quebram esse vidro, onde há um número de chassi e aonde a polícia consegue chegar através desse número aos proprietários e a partir daí levantar se é um carro roubado ou furtado. 5 homens foram presos em flagrante. Eles devem responder por receptação de veículos. Todos já tinham passagem pela polícia pelo mesmo crime. 2 homens foram presos após furtar um radar de velocidade de uma rodovia na Grande São Paulo. O crime aconteceu no Rodoanel, na região de Ribeirão Pires. A polícia conseguiu chegar até os 2 suspeitos porque os funcionários da concessionária que trabalhavam no trecho anotaram a placa do carro.
O equipamento, avaliado em cerca de R$100 mil, foi encontrado na casa de um deles em Itacoaquecetuba, também na Grande São Paulo. O homem contou aos investigadores que, auxiliado pelo primo, roubou o radar após ter sido multado por excesso de velocidade. A dupla foi presa e encaminhada à delegacia da cidade. 2 crianças e o pai delas morreram depois de se afogar em um riacho no leste do Maranhão. O mais triste é que a mãe presenciou toda a tragédia. Na manhã dessa quarta-feira, familiares e amigos seguiram o cortejo a pé até o cemitério São Miguel, em Timon. Elane, a viúva, parecia em choque. Não conseguia falar. Na escola onde os meninos estudavam, não houve aula em função do luto. Carlos Micael, de 8 anos, e o irmão Iago, de 6, eram crianças que cativavam os professores. Uma criança que nunca deu trabalho, um aluno excelente, um amor de criança que vai deixar muita saudade. Os irmãos se afogaram no Riacho Pinto, que corta a BR-316 na saída de Timon. O pai, identificado como Cristiano, também morreu nas águas. Uma das versões aponta que apenas uma criança tomava banho e começou a se afogar. O pai, que pescava do lado de fora, entrou para prestar socorro e a outra criança acompanhou. Os 3 terminaram se afogando. Outra versão indica que a família inteira tomava banho no riacho. Os meninos teriam se afastado para uma parte mais profunda e pediram por socorro. O pai, na tentativa de resgatá-lo, terminou se afogando junto com os filhos. O certo é que a mãe terminou assistindo as 2 crianças e o marido morrerem sem nada poder fazer. O Corpo de Bombeiros usou mergulhadores para resgatar os corpos. Aparentemente raso, o riacho esconde buracos e representa risco, principalmente no período chuvoso. Da família de 6 membros, restam agora Elane, um bebê que ainda está por nascer e uma filha de 2 anos. É o que nós temos que se apoiar em Deus. Tristeza, hein? A surfista profissional Luzimara Souza morreu atingida por um raio enquanto treinava em Fortaleza. A jovem de 23 anos foi atingida no mar, na praia da Leste-Oeste. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. Um outro surfista de 17 anos está internado em estado grave. Este vídeo mostra o resgate. Campeã cearense no ano passado, Luzimara Souza treinava para o Campeonato Brasileiro de Surf. O satélite mostra tempo instável na maior parte do país. Fica fechado no litoral do Paraná e São Paulo, devido aos ventos que sopram contra a costa e levam a umidade do mar contra o continente. Já no Nordeste, a tempestade tropical Iba se afasta mais ainda em direção ao oceano e a chuva diminui entre o Espírito Santo e a Bahia. Nas outras áreas do Nordeste, o choque de ventos altos e baixos na atmosfera provocam chuva forte. O dia começa com temperaturas baixas, máxima de 18 graus em Porto Alegre e 16 em Belo Horizonte. À tarde faz 32 graus em Aracaju, 33 em Cuiabá e 36 em Boa Vista. Em Porto Velho, chove forte em forma de pancadas e faz 29 graus. Em Teresina também chove forte e faz 32. Em Curitiba, mais um dia fechado com chuva e sensação de frio, mínima de 14. E na capital paulista, o sol aparece entre nuvens e chove no fim da tarde. Máxima será de 25 graus. Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência em uma rodovia no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao pousar na via, o monomotor acabou colidindo com um carro. O piloto da aeronave, que viajava sozinho, e os ocupantes do automóvel não ficaram feridos. O acidente aconteceu em Bom Jesus dos Perdões. E você vai ver a seguir: comércio é fechado e aulas suspensas na Baixada Fluminense após a morte de um dos chefes do Comando Vermelho. Advogado de 28 anos é executado no meio da rua em Porto Alegre. E bombardeio no Iêmen deixa 8 mortos, 5 eram crianças. O SBT Notícias volta já.
Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4h23. A morte de um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho provocou o fechamento do comércio e a suspensão das aulas nesta quarta-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Algumas linhas de ônibus tiveram itinerário alterado para evitar ataques. O dia amanheceu com o policiamento reforçado em Duque de Caxias. O comércio não abriu as portas. A maioria está tudo fechado, mas porque o pessoal está com receio, né? Estou com a entrega para fazer aqui dentro, não tem como. Algumas linhas de ônibus mudaram o itinerário. 4 escolas e uma creche suspenderam as atividades, deixando cerca de 2.000 alunos sem aulas. Para prevenir, né, as crianças, né? Porque está perigoso ainda, né? O clima de tensão começou com a morte do chefe do tráfico da comunidade, Charles Jackson Neres Batista, o Charlinho do Lixão, baleado na terça-feira durante um confronto com a polícia militar. Charlinho era apontado como uma das maiores lideranças do Comando Vermelho no Rio e também respondia criminalmente pela morte do bebê Arthur, baleado enquanto ainda estava na barriga da mãe em 2017. O traficante era sucessor do pai, Charles do Lixão, que cumpre pena em um presídio de segurança máxima no Paraná. Os advogados solicitaram à justiça que ele acompanhasse o enterro do filho, mas o pedido foi negado. Parentes, amigos e moradores da comunidade do Lixão foram levados de ônibus para o enterro, que aconteceu nesta quarta-feira. Na saída do cemitério houve confusão. Manifestantes tentaram atacar este carro de reportagem, mas foram contidos pela PM, que lançou bombas de efeito moral. É importante frisar, a Polícia Militar está na rua, o efetivo está muito reforçado lá, com todos os batalhões da Baixada Fluminense, o batalhão de choque, a Polícia Militar está fazendo a sua parte. Na capital fluminense, um policial foi baleado e um criminoso morreu durante um tiroteio no Complexo da Maré. Motoristas que passavam pela Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, ficaram assustados e procuraram proteção atrás dos carros. A via acabou interditada nos 2 sentidos. O confronto começou depois de uma operação de rotina da polícia na região. Moradores atearam fogo em pneus que foram jogados na pista. Com o criminoso, foram encontrados um fuzil e drogas. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. O policial passou por cirurgia e não corre risco de morrer. A polícia do Rio Grande do Sul investiga a causa da morte de um advogado de 28 anos. Ele foi executado no meio da rua em um bairro movimentado de Porto Alegre. Neste vídeo divulgado pela polícia, o suspeito estaciona a moto. A vítima passa por ele minutos antes de ser assassinada. O atirador foge e o jovem fica caído na calçada. Gabriel Pontes Fonseca Pinto, de 28 anos, tinha acabado de sair de uma lotérica e seguia para a casa da mãe quando foi abordado e levou 2 tiros. Ele foi socorrido por moradores, mas morreu no hospital. O crime aconteceu nesta terça-feira no bairro Cidade Baixa, um dos mais movimentados da região central de Porto Alegre. A gente nunca imagina que isso vai acontecer na porta da tua casa. O advogado trabalhava com direito de família. Apenas parentes e amigos acompanharam o velório nesta quarta-feira. O crime pode ter sido um latrocínio, o roubo seguido de morte. A polícia suspeita que Gabriel tenha reagido ao ser abordado pelo motoqueiro. Mas a possibilidade de execução não foi descartada, já que o atirador não levou nada da vítima. Não levou o celular, não levou R$ 860 que a vítima tinha no bolso e, o mais importante, não levou a pasta. Os investigadores reconstituíram os últimos passos do advogado. Um detalhe chamou a atenção da polícia. Ao descer da moto, o atirador descobriu o rosto. Dificilmente um assaltante tira o capacete para se mostrar para o assaltado. Isso é raro. Um colombiano é suspeito de estar por trás de uma quadrilha responsável por uma série de furtos a hospitais, clínicas e laboratórios em São Paulo. Remédios e equipamentos foram levados. Neste laboratório, na zona leste de São Paulo, a ação dos criminosos durou menos de 20 minutos e foi registrada por câmeras de segurança. Depois que os funcionários foram embora, a quadrilha entrou. A mulher vai até a sala de exames. Ela está com um homem de camisa escura. Em seguida, outros 2 criminosos chegam.
Logo, todos saem carregando mochilas e uma mala. Dentro, 16 máquinas para exames de colonoscopia e endoscopia. A polícia investiga se o homem que aparece nas imagens bebendo água durante o furto é o colombiano Gustavo Andrés Gomes Calvo, que seria responsável por vender os equipamentos fora do país. No ano passado, a quadrilha já havia roubado R$500 mil em aparelhos no mesmo local. Um dia antes, no domingo, um homem e uma mulher se passaram por visitantes e roubaram 6 equipamentos de endoscopia e colonoscopia do Centro de Especialidades Médicas de Diadema, na Grande São Paulo. Todo roubo deste tipo deve ser informado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que tem um cadastro com o número de série de cada um dos aparelhos. Só que a primeira coisa que os bandidos fazem é raspar esse número, o que dificulta a identificação do dono, mesmo que o equipamento seja encontrado. Normalmente, o material roubado é para abastecer o mercado clandestino. Vai para um consultório, vai para uma clínica normalmente não padronizada, vamos dizer assim, e se perde ali oculto em alguma sala escura dessas clínicas. Os ataques a hospitais são também para roubo de medicamentos. Na última sexta-feira, 2 homens levaram do Hospital Pérola Baiton remédios para tratamento do câncer avaliados em cerca de R$500 mil. Os remédios são mais difíceis um pouco da rastreabilidade, porque eles sempre são novos, né? Eles estão na caixa, lacrados, não vai poder ser comercializado através de nota fiscal, vai ser comercializado de uma forma também informal. E vamos falar da crise no Ministério da Educação. Na noite desta quarta-feira, o diretor responsável pelo Enem, Paulo César Teixeira, pediu demissão. Foi a 13ª baixa no alto escalão do MEC desde o início do novo governo. A anterior foi a de Marcos Vinícius Rodrigues, ex-presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Um grupo indígena fez uma cerimônia religiosa na Prefeitura de São Paulo. Depois, eles seguiram para uma manifestação em favor dos direitos dos índios. Cerca de 50 índios da aldeia Jaraguá tomaram saguão do prédio. De acordo com a Prefeitura, o ato foi autorizado e assim que terminou, o grupo seguiu para um protesto contra o corte no pagamento de funcionários que prestam serviço de saúde nas aldeias, além de cortes em convênios, falta de medicamentos, transportes e vacinas. A Justiça de São Paulo suspendeu a decisão da Prefeitura que limitava o embarque de usuários do Vale Transporte. Desde o dia 1º de março, os passageiros que utilizam o Vale Transporte na capital paulista foram limitados a fazer 2 embarques em um período de 3 horas pelo custo de uma passagem. Antes, era possível fazer até 4 embarques em 2 horas. O bilhete comum não sofreu alteração. A Justiça alegou que a medida é discriminatória porque usuários do bilhete comum e do Vale Transporte devem ter direito ao mesmo número de embarques. A Prefeitura informou que vai recorrer da decisão. No Distrito Federal, uma cena que tem se repetido. Centenas de pessoas formaram uma fila quilométrica em frente a obras de um restaurante na esperança de conseguir uma vaga de emprego quando o comércio abrir. Fila quilométrica, currículo debaixo do braço. Tá complicado, já faz 6 meses que estou procurando e não acho nada. O restaurante vai inaugurar nos próximos meses e já está fazendo a seleção. E detalhe, não exige experiência. A empresa recebeu mais de 3.000 currículos. Primeiro a gente vai fazer uma triagem, dando prioridade para os moradores da região. E teve anúncio de vagas de emprego em Ceilândia também. No início da semana, mais de 1.000 pessoas enfrentaram fila para um supermercado que ainda vai abrir as portas. É reflexo da taxa de desemprego no DF. A última pesquisa da Codeplan, Companhia de Planejamento do Distrito Federal, divulgada nesta terça-feira, aponta aumento de 0,4% de janeiro para fevereiro. Parece pouco, mas esse percentual significa 314.000 pessoas sem carteira assinada. São 6.000 a mais do que no primeiro mês do ano. Mas há ainda quem tenha a esperança de voltar ao mercado de trabalho. Esse atacadão é exemplo de oportunidade. Em janeiro, ofereceu 300 vagas. A fila para entregar o currículo foi longa. No final do dia, a empresa recebeu 20.000 currículos. Todas as vagas foram preenchidas e ainda foi criado um cadastro de reserva.
A Nayara é uma das contratadas. A dona Neuza, mãe dela, foi a primeira da fila. Chegou às 4 horas da tarde do dia anterior para conseguir garantir o emprego da filha. O coração fica acelerado de tanta alegria, porque valeu a pena eu ficar na fila para arrumar esse emprego para minha filha. Se Deus quiser, vou passar da experiência e vou trabalhar, né? Vamos a outras notícias internacionais. No Iêmen, 8 pessoas morreram, 5 eram crianças num bombardeio perto de um hospital numa região de maioria Houthi, etnia que luta contra o governo. O míssil atingiu um posto de combustíveis a 50 metros do hospital numa área rural. Entre as vítimas, há crianças de 10 a 14 anos. A suspeita é que o ataque tenha partido da aliança liderada pela Arábia Saudita, com o apoio dos Estados Unidos, que defende o governo. Segundo a organização não governamental Save the Children, mais de 200 crianças morreram em bombardeios da coalizão saudita em 2018. Donald Trump recebeu na Casa Branca a mulher do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Patrícia Vasconcelos. O encontro não estava na agenda oficial. É uma grande honra receber a primeira-dama da Venezuela, disse Donald Trump, se referindo a Fabiana González, esposa de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino da Venezuela. A repressão ao presidente atingiu níveis agressivos, denunciou Fabiana González. Ela se referia a este momento, quando vários homens atiraram pedras contra o carro que transportava Juan Guaidó em Caracas. Ele deixava a Assembleia Nacional, que foi cercada por coletivos, motoqueiros armados que apoiam Nicolás Maduro. Todas as opções são possíveis, voltou a dizer Trump. O presidente americano também afirmou que a Rússia deve retirar os militares que desembarcaram na Venezuela no último fim de semana. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que também acompanhou a reunião, chegou a fazer um apelo para que o governo da Rússia deixe de apoiar Nicolás Maduro. Mas a realidade é outra. Moscou afirma que o que existe é um acordo de cooperação entre os dois países e o envio de militares para a Venezuela é algo totalmente legal. Enquanto as duas potências discutem, a população da Venezuela sofre com o terceiro dia seguido de apagões. Escolas e empresas estão fechadas. A falta de energia também deixou mais de 90% do país sem internet. No que parece uma nova fase da mobilização opositora, Juan Guaidó convocou os venezuelanos para saírem às ruas na chamada Operação Liberdade. Um dos planos é tomar as refinarias do país. Sem dar detalhes, Guaidó espera concluir o que Leopoldo Lopes, outro líder opositor, hoje em prisão domiciliar, tentou há 4 anos. No Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May prometeu renunciar assim que o Brexit for aprovado pelo parlamento. O anúncio é uma estratégia de May para tentar levar adiante o plano de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Sérgio Otti. Olá, boa noite a todos vocês do SBT Notícias. A novela Brexit pode perder um de seus personagens principais. A primeira-ministra Theresa May anunciou nesta quarta-feira que vai renunciar caso o acordo que ela acertou com a União Europeia seja aceito. O problema é que esse mesmo acordo já foi rejeitado 2 vezes pelo mesmo parlamento, inclusive com a ajuda de parte do partido dela. De concreto, na noite desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o adiamento do divórcio até o dia 12 de abril, mas como isso vai acontecer, ninguém sabe. Na mesma votação, os parlamentares rejeitaram todas as 8 propostas que foram apresentadas. Os britânicos têm sido muito incisivos, muito eficientes para dizer o que não querem, mas não há unidade para dizer o que querem de fato. A novidade da noite foi o crescimento do apoio no parlamento à proposta de uma segunda votação que poderia reverter o Brexit. Mas nessa novela nunca dá para prever como será o próximo capítulo. Sérgio Uti, de Londres, para o SBT Notícias. O ex-técnico das seleções feminina e masculina de vôlei, Bernardinho, teve que pedir desculpas depois de chamar uma atleta transexual eliminada de da homem. Superliga.
E vamos falar de futebol. O Cruzeiro recebeu o Deportivo Lara da Venezuela e conquistou a segunda vitória na Libertadores da América. Robinho lançou a bola para Fred. De ombro, o atacante tocou para Rodriguinho. E cara a cara com o goleiro, o meia não desperdiçou. 1-0 para a Raposa no Mineirão. E já nos acréscimos do segundo tempo, ampliou. De novo, com participação de Fred, que ajeitou a bola para Jadson bater no cantinho. 2-0 para o Cruzeiro, com 100% de aproveitamento no torneio e líder isolado do Grupo B. E estão definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Paulista. O São Paulo foi até o interior e derrotou o Ituano. E em Itaquera, o Corinthians decidiu a classificação sobre a Ferroviária somente nas penalidades máximas. Empurrado pela torcida que lotou a arena, o Timão saiu na frente. Em boa jogada individual, Cleison avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Júnior Urso completar para o gol. Na etapa final, a equipe do interior conseguiu igualar. Diogo Matheus chutou Estão definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Paulista. O São Paulo foi até o interior e derrotou o Ituano. E em Itaquera, o Corinthians decidiu a classificação sobre a Ferroviária somente nas penalidades máximas. E além da classificação às semifinais, o torcedor são paulino teve mais um motivo para se alegrar nesta quarta-feira. É que o clube anunciou o retorno do atacante Alexandre Pato. E no Maracanã, o Flamengo avançou à final da Taça Rio ao vencer o Fluminense. Logo no começo. E foi enterrado em Chapecó, interior de Santa Catarina, o corpo do narrador e jornalista Rafael Renzel. Ele era um dos sobreviventes do acidente com o voo da Chapecoense em 2016. O dia foi de homenagem a Rafael Renzel. Ainda muito emocionados, os chapecoenses se despediram do jornalista. Entre eles, Alan Ruschel, Neto e Jackson Follman, jogadores que também sobreviveram à tragédia na Colômbia. Filas de carros se formaram durante o cortejo que levou o corpo do jornalista até o cemitério do Éden. O sepultamento aconteceu por volta das 5 da tarde. Familiares, amigos e muitos admiradores. A hora é de dar adeus, mas o que fica é o exemplo de um homem que vivia a vida intensamente e que era movido pela paixão pelo futebol e principalmente pela Chapecoense. Rafael Renzel teve um mal súbito durante uma partida de futebol em Chapecó. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital já com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. O jornalista era um dos 6 sobreviventes da queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia em novembro de 2016. 71 pessoas morreram. Ele se tornou um porta-voz na reconstrução, nas brilhantes palestras que fez, todos os dias na rádio, sempre levando valores. Além da Chape, outros clubes emitiram nota lamentando a morte do narrador. Rafael Renzel deixa mulher e um filho. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 46 minutos e vamos falar do tempo e do trânsito para esta quinta-feira em São Paulo. Quem traz as informações é o João Fernandes. Bom dia, João. O que a gente pode esperar para hoje, hein? Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a todos ligados aqui na SBT Notícias. Esperaram muita chuva, viu? Quinta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Para você ter uma ideia, você, Ana, e quem está em casa também, a probabilidade de cair água aqui na capital paulista é de 90%, ou seja, pode chover de manhã, à tarde e também à noite. O ADA, o Querex e também o Márcio, eles mostram pra gente agora aqui, ó. Agora na madrugada choveu aqui, viu, Ana? No início da madrugada, o chão todo molhado aqui na zona sul de São Paulo. Isso não quer dizer que choveu na cidade toda. Pode ter chovido aqui na zona sul, mas na zona leste, na zona oeste, na zona norte, pode ser que não tenha caído um pingo d'água. O ADA mostra agora o tempo pra gente. Olha só, o céu completamente fechado neste momento. A máxima para hoje, se liga só, 23 graus e a mínima de 18. Ou seja, vai sair de casa agora, leva aquele casaquinho quentinho, não esquece o guarda-chuva e também a sua capa de chuva, porque vai se molhar ao ir para o trabalho ou quando voltar no trabalho também pode ser pego de surpresa. Estamos aqui na marginal do Rio Pinheiros, sentido Zona Sul de São Paulo, e o trânsito nesse momento, Ana, corre tranquilamente, sem lentidão, sem congestionamento, ou seja, quinta-feira apenas começando para o paulistano. Só lembrando, viu, tem rodízio, então você não pode
vacilar, porque tem multa também. Ou seja, vai sair de casa para ir para o trabalho, começa às 7 horas da manhã, finais de placas hoje, 7 e 8. Então, vai sair de casa, dá uma olhadinha naquela placa, na sua placa do teu carro, para não ter dúvida e não correr nenhum risco de ser multado, porque além de agentes com a canetinha e o papel, tem também aqueles radares móveis, os pardais, que não dão sossego, eles pegam mesmo. Então, para hoje, vem chuva a qualquer momento, 90% de probabilidade e tem rodízio. Finais de placas 7 e 8 e o tempo tá assim, Ana, olha só, completamente fechado, bastante nuvem no céu, ou seja, vai chover nesta quinta-feira. Ana, eu volto com você. Obrigada, João Fernandes. E o João Fernandes continua aí com a gente, daqui a pouco ele traz mais informações. E olha só, um professor foi preso por suspeita de abusar dos próprios alunos em uma escola municipal de Goiânia. Depois de várias denúncias, a direção da escola procurou a polícia. No celular do servidor da Secretaria de Educação de Goiânia, as equipes da Guarda Civil Metropolitana encontraram dezenas de fotos do professor com crianças, vídeos pornográficos. Funcionário da Escola Municipal Francisco Bibiano de Carvalho, que fica no setor Crimeia Oeste, em Goiânia, foi levado para a central de flagrantes. A detenção foi solicitada pela direção da escola. Foi depois de uma denúncia feita por essas mães e avós de alunos. Elas acusam o professor, que atuava como monitor, de abusar das crianças dentro da escola. Com meu filho, ele passou a mão na cabeça e foi descendo pela barriga até chegar no órgão genital. E meu filho relatou que em outras crianças, como algumas crianças vão de bermuda, enfiava a mão por dentro da bermuda e pegava no órgão genital de outras crianças. Presentes como doces para tentar silenciar os alunos também estão entre os fatos relatados à Polícia Civil. Pode falar pra gente o que aconteceu, porque isso está aqui? É uma acusação, né, que algumas crianças, adolescentes fizeram, né, só que não tem fundamento, né. Porque eu sou servidor público, eu trabalho com adolescente, com criança, eu sei bem das minhas responsabilidades, né. As crianças contaram que o senhor passava a mão nas partes íntimas dela, levava balinha, pirulito, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Eu cheguei, quando, assim, no início que eu comecei a trabalhar, eu levava balinha e pirulito, mas para agradar, para conquistar eles, né. Mas aí foi só isso também, né. Na Bahia, uma operação do Ministério Público resultou na prisão de um estuprador que atraía as vítimas por meio de uma falsa oferta de emprego. A vaga era anunciada em um site e as vítimas eram mantidas em cárcere privado. Dois suspeitos de tentar assaltar uma agência bancária foram detidos no centro de Porto Velho. O alarme do banco disparou depois que um dos assaltantes tentou arrombar o caixa eletrônico usando uma barra de ferro. A polícia foi acionada. Um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 foram levados para a central de flagrantes. Com eles foram apreendidos uma escopeta, porções de maconha e uma dinamite. Um terceiro envolvido conseguiu fugir. Câmeras de segurança registraram um roubo de carro em Natal. A vítima, um aposentado de 89 anos, foi surpreendido na porta de casa e arrancado do veículo pelos criminosos. Um deles estava armado e até o momento ninguém foi preso. Já no centro de Maceió foi a vez de uma loja de máquinas de costura ficar na mira da bandidagem. Repare nas imagens. O ladrão chega tranquilamente. Ele mostra a arma para as funcionárias que estão no balcão. Em seguida pega 2 celulares, o dinheiro do caixa e vai embora como se nada tivesse acontecido. O ministro da Justiça participou de uma audiência pública no Senado. Na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, Sérgio Moro disse que prefere desistir do projeto anticrime a ter que ver o Congresso retirar do texto trechos que endurecem a punição para crimes de corrupção. Foram cerca de 6 horas com perguntas e sugestões de mais de 30 senadores. O ministro Sérgio Moro explicou ponto a ponto o pacote anticrime e disse que pode desistir do projeto se as medidas anticorrupção forem excluídas do texto pelos parlamentares. Se houvesse uma solicitação dessa espécie, eu jamais concordaria. É preciso dar uma resposta aos anseios da sociedade. O grupo de trabalho que analisa o pacote na Câmara não incluiu no programa discussões sobre a corrupção. O tema está tanto na proposta de Moro quanto em um outro projeto de juristas, liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Um projeto único deve ser apresentado. Outro ponto do qual o ministro não abre mão é o da prisão após condenação em segunda instância. O relator do grupo de trabalho, o deputado Capitão Augusto, chegou a dizer que poderia retirar o tema do projeto caso ele atrapalhasse a tramitação do pacote. Depois, voltou atrás. Execução da condenação em segunda instância. Sei que é um tema controvertido, não é? Respeito as opiniões em contrário, mas o fato é que, se o processo penal não chega ao fim em tempo razoável, de nada adianta nós elevarmos penas de crimes, tornarmos o sistema mais rigorosos, se não há perspectiva real da aplicação da lei. Moro disse também que a discussão com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi superada. Mal terminou de falar no Senado, o ministro foi convocado pela Câmara para explicar o projeto anticrime e o decreto que flexibilizou a posse de armas. No Espírito Santo, continua fechada a creche onde houve um surto de diarreia. 5 crianças passaram mal e 3 ainda estão internadas em estado grave. A prefeitura coletou material na unidade de ensino e em um quiosque que os alunos frequentaram. Por orientação da Secretaria de Saúde, a creche localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, está fechada. As principais hipóteses levantadas pela Secretaria de Saúde, que investiga o caso, é de que o surto tenha vindo da creche ou de um quiosque onde parte das crianças estiveram. As 2 primeiras crianças a apresentarem diarreia estiveram em um quiosque aqui de Vila Velha há cerca de 2 semanas. Comeram batata frita e beberam água de coco. Este detalhe deixou a vigilância sanitária também em alerta sobre o estabelecimento. Estamos coletando nesses locais água, equipamentos, o que for necessário para que a gente possa identificar o agente infeccioso causador disso. Estamos recomendando aos pais e às famílias para que mantenham seus filhos em casa até a chegada dos exames que a Secretaria Estadual de Saúde estão fazendo. Em casos de diarreia, os pais devem ficar atentos, principalmente à desidratação da criança e à presença de febre e sangue nas fezes. Se você tem sinais de desidratação, não está urinando, não tem saliva, não tem lágrima, aí tem que já ir de uma vez. Mas uma criança que está com uma diarreia leve, está bem, consegue tomar o soro oral, está bem em casa, não é preocupação. Começa a apresentar febre alta, sangramento importante nas fezes, um número de evacuações muito grande, 5, 6, a ponto de provocar uma alteração no períneo, já ficar meio assadinho, aquela coisa. Precisa ir ver o que está acontecendo. Agora veja só essa história que chega a ser engraçada, mas é um crime. Em Ponta Grossa, no Paraná, uma mulher simplesmente pegou uma ambulância na frente de um pronto-socorro e foi para casa com o veículo. Rosângela Regina de Souza Brito foi até o Hospital Municipal de Ponta Grossa para fazer exames. Ao sair do pronto-socorro, Rosângela solicitou para pessoas que estavam na frente chamar um carro através dos aplicativos. Ninguém fez isso. Então ela veio até essa ambulância e o resto ela contou para a nossa equipe. A ambulância estava aberta, a chave estava lá, eu falei, vou pegar emprestado, vou embora para casa. E daí eu peguei a ambulância, fui para casa. Daí eu cheguei lá, eu liguei para eles e falei, ó, a ambulância está aqui, eu tô devolvendo, só vim embora para casa. Peço até desculpa para a sociedade por ter pegado um órgão público, né? Mas eu pedi ajuda, ninguém quis me ajudar. Eu me vi no direito de pegar, já que é público, é nosso, né? Rosângela foi encaminhada até a delegacia, ouvida e liberada. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar a situação. A ambulância não dirige mais? Não, só se eu passar no concurso público. Eu fico por aqui, obrigada pelo seu carinho nessa madrugada. Agora você acompanha Cássio Zeiman com os seguintes destaques. Policiais libertam caminhoneiro e ajudante mantido